O tema da mensagem desta noite é fidelidade. E na semana passada, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, trouxe para a igreja, para os nossos corações, foi sobre a proteção de Deus. Agora eu vou falar sobre fidelidade. Aí você vai pensar, oba, fidelidade de Deus, fidelidade que me sustenta. Não, agora pensando na proteção de Deus, eu quero falar sobre a sua fidelidade, sobre a minha fidelidade, sobre a nossa fidelidade, aquele que já fez tudo por nós, que já realizou grandes maravilhas em nossas vidas e tem realizado e realizará. Mas como anda a nossa fidelidade ao Senhor? Quero chamar a sua atenção nessa noite para isso, porque há tantas situações que roubam a cena da fidelidade nas nossas vidas. Tantas coisas que a gente coloca à frente de Deus. Então, se eu coloco à frente de Deus, eu estou deixando já de ser fiel, de ser leal ao meu Deus, porque aquilo tomou o lugar dele. E eu quero que você entenda que a fidelidade é muito importante, porque tanto no texto que eu vou ler agora, como o texto que eu vou encerrar a mensagem dessa noite, lá em Apocalipse, fala sobre a fidelidade. É muito interessante que nós usamos muito aquele texto assim, seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual, que é a santificação, né? Ninguém verá o Senhor. Mas a santificação, sim, é bíblico, está lá, ninguém verá o Senhor se você não persistir em ter uma vida mudada, em ter uma vida cada dia, opa, aqui está errado, aqui está, não agrada o meu Deus, e tirando. Só que quando nós pensamos no pacote da santificação, é a fidelidade. Só pode se santificar aquele que é fiel. Então só verá o Senhor aquele que se santificar por ser fiel. Sem fidelidade, nada se desenvolve. Nada. E em todas as áreas da nossa vida, né? Não preciso dizer. Imagine você, casado, casada, namorando, noivos. Você espera a fidelidade daquela pessoa que está com você. E da mesma forma, o nosso Deus requer, não é um desejinho só não, Ele requer a nossa fidelidade. Então diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, 44 a 46. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Feche seus olhos e oremos. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra. Fala conosco, porque ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz. Em nome de Jesus, amém. Muitas pessoas inclusive pegam esses dois últimos versículos que eu li, 45 e 46, e pelo fato de Jesus estar tratando sobre aquele servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, dizendo assim, é um texto para, na volta de Jesus analisar os servos que ele deixou para cuidar de outros, ou então, é para pastor, é para quem é líder na igreja, que são servos que cuidam de conservos e tal. Mas, irmãos, é o seguinte, primeiro que aqui é uma parábola, e Jesus queria falar sim de uma hierarquia, para eles entenderem que há o servo, que é ligado ao Senhor, que recebia a ordem direta do Senhor, e que tinha os conservos. Mas, na hora do tratamento final, todos eram servos. E até se fosse para receber um tipo de castigo ou alguma coisa assim, não tinha hierarquia nessa hora. Não, mas é porque se é chefe, eu não vou falar com você, não. Era a mesma coisa. O servo, o conservo, recebia a mesma disciplina. Então é o seguinte, e também olhando para aquilo que a palavra fala hoje, sobre o Israel de Deus, o novo Israel de Deus, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, em que todos estão colocados nesse corpo, com a mesma responsabilidade, não venha pensar que é só para o teu pastor, só para o teu líder de ministério essa palavra. Porque você, como servo de Deus, se ainda não tem feito, deveria estar fazendo e precisa se preocupar urgentemente. Se não estiver fazendo, você precisa ter pessoas também no seu
assim, no teu ramo de amizade, nos teus contatos, que você discipula. E a palavra está falando que uma das formas de Jesus, quando vier buscar-nos, olhar para mim e para você, é ver o nosso trabalho com aqueles que ainda não são seus. Ou seja, não é uma desculpa, eu não sou evangelista. Temos que evangelizar. Porque quando Jesus voltar, é esse tipo de servo fiel que ele vai procurar. Aquele que cuidou de outros. E aquele que se empenhou com outros. Mas aqui é um fato também histórico, eu quero me ater à fidelidade. O versículo 46 fala assim: por fim, seja por este, ou seja por outro motivo, quando Jesus vier, ele precisa nos achar como servos fiéis. Ele vai nos achar fazendo assim? É a pergunta. Ele vai nos achar nessa mesma satisfação, nesse mesmo desejo de buscá-lo, de servi-lo? Pastor, eu já ouvi que conforme os dias maus vão chegando, o fim dos tempos vai chegando, a volta de Jesus vai se aproximando, o amor de muitos vai se esfriar. Eu já falei qual é o meu pensamento sobre isso. Eu não tenho dó nenhuma de quem o amor se esfriou. Ai, pastor, mas a Bíblia está falando que é por causa da transgressão que o amor de muitos se esfriou. Sim, porque deixou esfriar. Num casamento, a gente tem que buscar todos os dias conquistar de novo, no meu caso, né? A minha esposa, no seu caso, mulher, o seu esposo, todos os dias, para o amor não esfriar. Porque se lá na frente chegar com aquela conversa de 30, 40, 50 anos juntos, uns que não chegam nem a 10, nem a 5, ai, o amor esfriou. Tá certo isso? Tá certo isso? Alguém deixar marido, mulher, porque o amor esfriou. Incompetência de quem deixou esfriar. Essa palavra não está dizendo que é bonito esfriar o amor, não, igreja. Vai chegando o fim dos tempos, o amor vai se esfriando. Jesus falou que ele vai chegar e ele quer te encontrar assim. Assim. Firme com ele. Firme nele. Fazendo a obra dele. Isso é fidelidade. Não é chegar, mas vai aproximando o dia mau, e aí eu vejo escândalo aqui, escândalo ali. Não, olha para Cristo. Olha para Cristo, olha para o Senhor. Olha para o homem, olha para o Senhor. Não que isso dá também o direito aos homens de ficar aí errando, pisando na bola, e também é outra coisa que eu não concordo, ficar se pegando em texto bíblico isolado para dizer, não, mas é pó, cai e tal, é humano como nós. Eu sou humano como você, mas a mim foi dado uma palavra, e eu aceitei essa palavra naquele dia. Aquele que muito é dado, muito será cobrado, e pronto. Então eu não quero. Então você não é fiel, pastor Márcio. Por isso, então, eu não tenho mais volta. Eu não tenho mais desculpa para mim. O fiel é daqui para frente. Daqui para frente, gente, é para frente. Não pode ser daqui para frente, é só para trás, é para frente. O fiel é assim. Não é? Quando você chega para trabalhar, vou falar de fidelidade em vários âmbitos aqui, viu? Várias áreas. Claro, a Deus é a maior e principal fidelidade que nós devemos ter e que tem que aquecer o nosso coração e sermos fiéis a Ele e tal. Mas, por exemplo, você que começa a trabalhar numa empresa, como que você entra lá nos primeiros dias? Apaixonado, né? Chega lá, aquela máquina suja, quem trabalhou em metalúrgica aí como eu trabalhei, aquela máquina suja, você fala, nossa, que máquina, mas é a máquina que eu vou trabalhar, jogando óleo de usinagem na sua cara, e você está lá, todo feliz. Passa um tempo, você começa a pôr defeito na máquina. Sabe por quê? A fidelidade está acabando, está diminuindo. Não é um lugar que você tira o seu sustento, não é um lugar que Deus preparou para você trabalhar, não é um lugar que Deus te abençoa, coloca comida na tua mesa, honra, seja fiel, irmão. E assim é para com Deus também. Não é Ele que nos sustenta, não é Ele que nos deu a vida, não é Ele que nos dá a saúde, o vigor. Quando não tem saúde, a gente corre na presença dEle, clama, pede, chora. Ele devolve, Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele restaura. Enquanto a bênção não vem, Ele nos dá o seu bálsamo, que isso também nos faz avançar e caminhar.
mas aí de repente, dependendo do que a gente vai fazer, nós colocamos outras coisas à frente. E isso começa a comprometer a nossa fidelidade a Deus. No casamento também. No casamento também. Quando eu comecei a namorar minha esposa, é um papel, é flip chart, fala flip chart, como que é? Isso, esse negócio aí. É um folhão, não é, irmãos? Eu estudava no Senac, fazendo contabilidade. Cheguei um dia lá, vi aquela folhona, né? E eu comecei a namorar a Margarete naqueles dias. Aí eu peguei e falei assim pro meu professor, você não me dá uma folha daquela ali? Eu falei, eu dou, irmão, eu escrevi uma carta daquele tamanho. E sabe o que eu fico pensando? Eu tenho que escrever outra. Porque o meu amor por ela tem que aumentar. Isso faz parte da fidelidade. 1 Coríntios 13 fala que lá no final só vão permanecer 3 coisas. Quem que lembra? Fé, esperança e... Mas qual é o maior? Tem amor sem fidelidade? Ó, fidelidade amarra tudo. Fidelidade amarra tudo. Porque quem não é fiel, não ama. Quem não é fiel, não é santo. Não tem santificação. E sem a santificação? A Bíblia é maravilhosa, o Senhor é maravilhoso. O autor da Bíblia. Porque Ele amarra tudo certinho. Tem esse negócio. Ah, mas eu amo a Deus, mas gosto de trair Deus. Fala isso para o teu marido. Fala isso para a tua mulher. Eu te amo, mas eu gosto de trair. Chega no seu trabalho, você sabe muito bem a área que a sua empresa aborda, trabalha, investe. Chega lá e fala assim para o teu chefe, rapaz, aqui, agora você não está mais na área de café, né, Adilson? O que você está fazendo agora? Ai, que bonito, lá com o seu irmão lá? Isso. Aí chega lá o Adilson e fala para a empresa que ele trabalha de visual aí, de propaganda, de marketing. Então, também estou prestando serviço para outra empresa aí, igual a sua. Vai dar certo, Adilson? Não vai dar certo. Deus não permite, por causa inclusive da sua santidade, essa divisão que muitas vezes nós fazemos. Uma hora dele, outra hora não é dele. Outra hora é para ele, outra hora não é para ele. Uma hora, ai sim, Senhor, eu te amo. Outra hora, ah, Senhor, mas entrou essa varoa no meu caminho aqui. Ela está pedindo só para eu parar de ir na igreja uns 20 anos. E você para. Fidelidade. Vou falar agora do dicionário. A Bíblia explica muito bem, mas eu quero também que você entenda racionalmente aí como o dicionário trata. A fidelidade, segundo o dicionário, é uma constância nos compromissos assumidos com outrem. Você assumiu um compromisso com Deus? Sim ou não? Quem assumiu, diga sim. Sim. Ó, juntinho. É verdade, ó, você assumiu. Então você tem que ter constância no compromisso com Deus. Isso é fidelidade. Que a Bíblia vai dizer mais: sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Outra coisa que o dicionário fala: fidelidade é característica do que é fiel. E o que o fiel faz? Demonstra zelo. Então, demonstra zelo. Demonstra respeito por alguém ou algo. É leal. Quem tem fidelidade age com lealdade. E aqui vem os exemplos: fidelidade ao rei, fidelidade religiosa. Ah, tanta gente querendo destruir essa questão de você estar em um corpo de Cristo, sim, arraigado no corpo de Cristo através de uma igreja. Ah, isso não precisa, isso acabou. Não, precisa ter essa fidelidade também. E por último, o dicionário diz que fidelidade é constância de hábitos e de atitudes. E aquele que é fiel, como um cliente de uma loja, que não compra em outro lugar, ele só vai buscar naquele lugar. Eu sou,
Nem sei se o termo é esse, mas eu sou bairrista, sabe? Eu gosto de comprar perto da minha casa. E vem alguém e fala assim: nossa, quanto você pagou nesse shampoo? 15. Lá não fazer comercial para ninguém aqui, tá 11. Aí eu penso, R$4. Eu vou, só comprei um shampoo, tá, gente? Se for uma compra maior, tudo bem, aí a gente procura um melhor caminho. Mas às vezes a gente tem que pegar e pensar assim, ó, esse lugar pode ser pequeno, esse lugar não é como eu pensei, como o outro lá me oferece, mas esse lugar é um lugar que provavelmente o dia que eu mais precisei me ajudou. Quando a gente começa a pensar assim, a gente não muda de emprego à toa, a gente não muda de lugar que a gente compra à toa e a gente não muda de igreja à toa. A gente só vai mudar quando a necessidade for grande. Se o lugar que a gente está, por exemplo, não prega a palavra de Deus, é uma situação que Deus vai autorizar que a gente mude. Mas mudar, porque eu não creio nesse tipo de fiel. Temos que ser fiéis a Deus. E temos que ser fiéis também aos outros. E temos que ser fiéis às coisas também. Quando eu falo aos outros, a Deus é o principal, é o maior, aos outros, meu irmão, meu amigo, meu parente, meu vizinho, e as coisas, porque coisas a gente entra como assim, materiais, onde a gente trabalha, empresa, né? Tem gente que fala, eu não vou colocar meu coração na empresa, mas você tem que colocar o seu coração na oportunidade que te foi dada. Qual oportunidade te foi dada? Ali você vai colocar o seu coração. Ser fiel demonstra o caráter que você tem. Sermos fiéis vai demonstrar o caráter que nós temos. E eu digo isto sobre todos os tipos de relacionamentos que nós temos. Às vezes eu ficava abatido, porque de repente a pessoa se transformava aqui na igreja. Tipo, mudava muito a pessoa. E eu falava, nossa, mas se ela está mudando desse jeito na igreja, pode ser alguma coisa errada com a igreja. Mas depois, quando eu me aproximava da pessoa, eu percebia que ela não era assim só na igreja. Ela era assim na casa dela, ela era assim no trabalho, ela era assim no trato com os outros. Um cara que briga com todo mundo na igreja. Aí você fala, bom, de repente também só tem gente chata na igreja e só ele é certo. Isso já é, né, gente, uma hipótese longe de acontecer, mas vai que, né, todo mundo está errado, só ele está certo. Aí você vai analisar. Um dia eu cheguei, o cara estava com vários problemas aqui na igreja e eu fui na casa dele para visitar. Aí ele tinha um costume de falar, eu não curto essa pessoa, eu não curto essa pessoa, não curto aquilo, não curto aquilo. Aí eu cheguei na casa dele, o vizinho chegou, me cumprimentou a ele e entrou. Ele falou assim para mim, eu não curto esse meu vizinho. Eu falei, dá explicado. Ele não curte ninguém, não gosta de ninguém. Então, é bom a gente chegar perto das pessoas que a gente vai aprendendo, né? Que tipo de pessoa que a gente está lidando. É muito importante nós investirmos na fidelidade ao Senhor. Aqui quando Jesus fala no versículo 44, que eu estou em Mateus 24 ainda, que nós precisamos ficar apercebidos, ele contou aqui exatamente a parábola da figueira, primeiramente, e depois ele falou sobre a exortação à vigilância. E hoje, no início ali da nossa intercessão, o nosso irmão Luiz Fernando trouxe uma palavra a respeito da figueira que estava em terra boa, mesmo assim não produziu frutos. E nós estamos plantados numa terra boa, nós estamos plantados num alicerce magnífico que é o Senhor Jesus. A gente só não vai para frente se a gente não quiser. A gente só não vai para frente se nós não formos fiéis. Mas ele termina essa parábola da figueira falando a respeito da sua volta e da observância à sua volta e da necessidade de nós estarmos prontos para a sua volta. E aqui ele não está procurando
que eu e você fiquemos calculando a data para a vinda de Cristo, que a gente olhe para esse mundo que está mesmo desenfreado, cada hora acontecendo uma coisa diferente, um levante de nação contra nação ali, acolá, outra hora uma tempestade, outra hora um vento que vem e destrói tudo, ninguém está esperando, e vem um frio muito rígido, ou um calor muito rígido e mata as pessoas daquela localidade. E isso, se você não tomar cuidado, muda o seu coração, porque você então já começa a entrar numa programação assim, Jesus está voltando, e outras necessidades você não vai fazer, como por exemplo, tem gente que sinônimo de Jesus está voltando é desacelerar. Então já que Jesus está voltando, deixa como está, já fiz minha parte, já preguei para o meu parente, preguei para o meu amigo, preguei para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, minha tia, para o meu parente mais próximo, até para um filho, não quis, e Jesus está voltando. Não, enquanto Jesus não volta, a tua fidelidade precisa aumentar. E a tua forma de ação e de trabalho precisa se intensificar. Enquanto Jesus não volta, a sua fidelidade tem que aumentar. E a sua forma de atuação tem que intensificar. Jesus não está autorizando para mim e para você desacelerarmos. A expectativa da vinda de Jesus é o contrário disso que eu acabei de falar. Não é para desacelerar, porque a expectativa da vinda de Cristo, ela transforma a vida cristã. A realidade da vinda de Cristo vai mexer na minha fidelidade, porque eu vou pensar todos os dias, eu tenho sido fiel ao Senhor. Todos os dias eu vou achar urgente mudar aquilo que está errado na minha vida. Todos os dias eu quero ser mais vivo do que ontem, vivacidade. Porque, aliás, se eu almejo a volta de Jesus, tem um segredo na palavra. Enquanto todos não ouvirem, enquanto o evangelho do reino não for pregado a todas as nações, não haverá o fim. Então o fiel, ele não vai desacelerar, porque ele tem pressa na volta de Jesus, e ele vai ser o primeiro a se colocar na ponta para falar de Jesus. Aí você vai dizer, mas aí pastor, minha atuação é São José do Rio Preto, menor ainda, a minha atuação é no meu bairro. Você sabe o que a pessoa que você vai evangelizar pode se tornar? A pessoa que vai crer em Cristo, através da tua pregação, você sabe no que ela vai se tornar? Estava conversando com a irmã, agora por ocasião da convenção, que ela em 1990, ganhou para Jesus uma pessoa. Essa pessoa se chama Laura. Laura é conhecida da igreja. É uma brasileira que hoje mora lá nos Estados Unidos, trabalha na IC, e a Laura hoje está ocupando um cargo que através da vida dela, Deus abençoou e tem expandido nos últimos 10 anos o projeto missionário. E para a honra e glória do Senhor, de 192 países oficiais, mais as ilhas da 202, 204, 183 países tem a mão da Laura lá. E aí? Quem imaginava que pregar para uma estudante na Unesp, antiga Ibilce, essa irmã não ficou perdendo tempo com festa da Unesp, ela evangelizou. E ela ganhou essa pessoa para Jesus. Assim que ela saiu do curso, ela recebeu um convite e foi trabalhar na Inglaterra. E lá ela começou a congregar. Voltou para o Brasil, ficou meses. Foi para os Estados Unidos e ocupa esse lugar. Você não sabe onde Deus pode levar uma pessoa que você levou para Cristo. Por isso que é importante a gente pregar para todo mundo. Por isso que é importante a gente falar para todo mundo quem é Jesus. Também quero continuar falando aqui que pensarmos na volta de Jesus vai criar em mim, em você, uma atitude de vigilância, e a vigilância, ela é claramente a fidelidade aos preceitos de Cristo, porque eu vou temer não fazer corretamente o que o Senhor espera de mim, e por essa vigilância eu serei mais fiel a Cristo.
É por medo, pastor? Se for por medo, aí é você que é medroso. Mas eu não é por medo. No meu caso, não é por medo. O meu caso, eu quero ser fiel ao Senhor, porque eu o amo. É diferente aquele que é fiel por medo e o que é fiel por amor. Você concorda? Criança geralmente é fiel por medo. A mãe olha e fala assim: você sabe o que aconteceu naquele dia que você fez isso, né? Ela. Agora, boa é aquela criança que já não faz mais, porque sabe que entristece o coração dos pais. É diferente, não é? Fidelidade medrosa de fidelidade por amor. Minha mãe tinha um jargão. Toda vez que eu fazia algo, eu já vinha meio... Você tem medo, mas não tem vergonha, né? Então, para você não receber isso de ninguém, que você tem medo, mas não tem vergonha, seja fiel. Seja fiel. A vinda de Cristo nos fala muito sobre fidelidade. O fato da vinda de Cristo estar se aproximando fala muito em que eu preciso não só agora transformar a minha vida, mas através da minha vida transformar a vida do mundo, ou no mundo, das pessoas que estão no mundo. Por isso que do 44 eu já li 45 e 46 de Mateus 24, porque são parábolas diferentes, ou temas diferentes, mas eu já entrei direto. Por quê? Porque essa parábola do bom servo, ou do mau servo, é exatamente para mostrar para mim e para você qual é a forma correta que nós devemos viver em Cristo, como o servo de Cristo deve viver. Porque o servo de Cristo é aquele que ouvirá da boca de Jesus, que eu não li ainda, o versículo 47, se você deixou aberta sua Bíblia no Mateus 24, Jesus diz assim: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. E pela sua fidelidade, meu irmão e minha irmã, naquele último dia, você vai poder ouvir de Jesus: vem, meu filho amado. Vem, servo bom e fiel. Toma por herança todas as coisas que eu já tenho preparado desde a fundação do mundo para você. Onde a fidelidade nos levará. Amém? Além de a fidelidade demonstrar o nosso caráter, eu fico pensando naquelas pessoas que só são fiéis enquanto são beneficiadas. E fazem isso com Deus também, que dirá com você, viu? Já ajudou bastante gente que depois não foi fiel? Bem-vindo ao time de Deus, porque Deus faz isso sempre. E até eu e você, que já fomos vítimas de infiéis, de infidelidade, de deslealdade, já fomos infiéis com Deus também. Porque tem muita gente que só é fiel enquanto é beneficiada. Tem gente que é fiel por barganha. Por isso que eu falo toda hora no dízimo aqui: te louvo, Senhor, porque cada um que veio aqui à frente, viu que a minha oração é a mesma? Fez com alegria, não por obrigação, não por necessidade, vou incluir agora, não por barganha. Porque fidelidade não é esperar em troca. Eu faço aqui com a mão direita, recebo com a esquerda. Faço com a esquerda, recebo com a direita. Fidelidade é fazer. Mas conhecendo o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o único Deus, é claro que Ele fará grandes coisas. Mas você não tem que barganhar, entendeu? Vem à frente com o negócio de barganha. Vem à frente porque você o ama. E ama a sua obra. E quer ver as coisas acontecendo de maneira diferente. E em nome desse amor e fidelidade ao Senhor, faça. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, Deus colocou algo no meu coração. Em abril desse ano, completou 40 anos do meu batismo. Eu fui batizado pouco antes de fazer 10 anos de idade. Então, eu estou com 49, né? 40 anos. Foi em abril de 1984, meu batismo. 40 anos. Isso me deu um choque.
Pensa que eu fiquei felizão comigo? Nossa, 40 anos na presença do Senhor. Como que eu sou quarentudo, hein? Eu não pensei isso não. Eu pensei, como eu fiz pouco nesses 40 anos. Quem é fiel sempre vai fazer um balanço. E ele nunca vai se auto-justificar. Nossa, está muito bom. Parece que no português mudou a questão de história e história, né, Bia? É a mesma coisa agora? Não tem mais, né? História quando é tipo parábola, mentirinha. Não. É a mesma coisa hoje? Então, eu vou contar uma história aqui. Que é como se fosse uma parábola, que eu ouvi há muitos anos, e eu achei interessante. E eu já contei aqui alguma pregação aí, sobre essa questão da pessoa que se acha tão fiel. E ele chegou no céu, muito fiel, né? Inclusive, ele até reclamou que quando ele chegou, não estava com as mesmas vestes do caixão, porque ele queria chegar de terno e gravata, não foi possível. E ele chegou e, ao chegar na prestação de contas lá, por isso que é uma história, uma parábola, tá, gente? Está na Bíblia, não. Ele chegou, e aí foi dito para ele, primeiro, você está aqui por causa da salvação. Ah, isso eu sei, Jesus, né? Mas segundo as suas obras, você aprendeu que você vai receber um galardão, certo? Certo. Pode começar a falar. E ele começou a falar, o fiel. Fiz isso, fiz aquilo outro. Era assim na minha igreja. Nossa, atendi o necessitado, dava carona, corria atrás desse, daquele. Supri muitas necessidades e tal. Era dizimista fiel, um dos maiores dízimos. Põe aí, escreve aí, um dos maiores dízimos. Aí ele foi alertado. Você precisa fazer 100 pontos. Não, tá bom. Aí ele falou muita coisa e falou assim, pode falar aí, quantos pontos eu tenho? Ele, 1. Depois de tudo que eu falei, eu completei 1 ponto. Sim, 1 ponto. Aí ele caiu ajoelhado e clamou, misericórdia, Senhor. 99 pontos, pode entrar. O fiel, ele nunca vai achar que marcou todos os pontos. Só esse da minha história aqui que achou que tivesse marcado. O fiel, ele sempre entenderá que ele precisa fazer mais. Ele precisa também ser confiante. E eu quero falar apenas de 2 homens da palavra de Deus que foram fiéis ao Senhor. Eu achei uma lista outro dia de 40 homens fiéis. Eu até pensei em trazer, mas eu falei, acho que nós vamos ficar até segunda-feira lá, e eu quero fazer a mensagem em 30, 40 minutos, então eu vou falar só de 2. E eu escolhi Abraão e Daniel. Abraão, ele é um exemplo de fidelidade, porque ele confiou em Deus, ele concordou com o Senhor, e ele agiu em conformidade com a palavra revelada de Deus. As suas ações subsequentes, não somente o seu chamado, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não só esta confiança, não só esta fidelidade ao Senhor, não só essa concordância ao Senhor, que mostra Abraão um exemplo de fidelidade, mas também as suas ações subsequentes, que provaram sua fidelidade. E uma das ações que mais ressalta aos nossos olhos é aquela que ele se dispôs, não precisou, por fim, oferecer o seu filho a Deus, mas ele se dispôs em oferecer o seu filho Isaque. Então, além dele ter deixado a sua casa, sua parentela, o seu país, além dele ter ido para uma terra estranha, porque Deus disse, eu te mostrarei, ele se dispôs a oferecer o maior bem que ele tinha, que era o seu filho. Ficou provado por essa ação de Abraão, que Deus era para ele o maior de tudo e de todos. Essa é a característica do fiel. E Daniel, então, ele mostra a sua fidelidade ao Senhor com bravura. Aqui foi confiança. Abraão,
Mas Daniel demonstra a sua fidelidade ao Senhor com bravura. Por que bravura, pastor? Coragem, melhor, vai. Ele demonstrou a sua fidelidade a Deus com coragem. Através da coragem. Por quê? Porque ele não temeu pela sua vida. Ele não temeu pela posição que ele ocupava. Ele, antes de tudo, foi fiel e continuou buscando a Deus. Vamos comigo lá para Daniel, capítulo 6, versículo 9. Depois desse versículo, temos só mais uma referência bíblica e eu vou partir para a conclusão. Olha só o que a palavra diz aqui em Daniel, capítulo 6, versículos 9 a 10. Daniel, capítulo 6, versículos 9 a 10. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ah, pastor, o que aconteceu aí? Quem não conhece talvez a história, está pensando, onde está a coragem aí? Onde está a bravura? Onde está a fidelidade aí? É que uns camaradas lá, os presidentes do reino, está lá no versículo 7 isso, os prefeitos, os sátrapas, esses sátrapas aqui está quase parecendo Satanás, mas não é, viu gente, é outros. Os conselheiros, os governantes, eles fizeram a cabeça do rei para que estabelecesse um decreto e ainda disse, rei, tem que ser firme, rei Dário, tem que ser firme esse seu interdito. Por que eles falaram isso? Porque eles sabiam da maneira, eles sabiam do que o rei Dário pensava a respeito de Daniel. Então já foi uma coisa encomendada para Daniel. Tem coisa, irmão, irmã, igreja, que é encomendada para nós. Mas a nossa fidelidade vai falar alto nessa hora. E olha só, ele pegou então e fez esse edito. Ele decretou, ele fez o interdito, e olha só o que estava no decreto dele. Todo homem, num espaço de 30 dias, não poderia fazer petição a nenhum outro Deus ou qualquer outro homem, mas teria que fazer petição a Dário. Em vez de orar a Deus, ou em vez de orar aos deuses, talvez teriam outras pessoas que criam outros deuses lá, ou pedir favor para alguém, não. Tudo tem que ser levado para Dário. Uma coisa, mas assim, uma bobagem sem fim isso aí. Mas foi dado o decreto. Onde está a fidelidade de Daniel com coragem? O versículo 10 fala. Quando ele soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa, em cima, vamos por partes aqui do fiel, ó. Ah, eu sou fiel, mas eu oro lá embaixo. Não, ele orou lá em cima. Ah, eu sou fiel, mas eu vou orar com as janelas fechadas. Ele orou com as janelas abertas. E as janelas eram para o lado de Jerusalém. Então ele foi corajoso. E ele orou ao Senhor. A fidelidade dele e a coragem dele não o livrou da cova dos leões. Aí você vai pensar, que história é essa? Mas o livrou na cova dos leões. E todos os que o acusaram foram lançados lá. E ele saiu ileso. Porque o Senhor não permitiu que os leões o atacassem, que o matassem, que o devorassem. Mas ele foi, sim, guardado por Deus naquele lugar. Por isso compensa ser fiel, meu irmão, minha irmã. Por isso compensa ser fiel, igreja, porque eu vou dizer algo para você.
nós passaremos por várias situações, por difíceis situações, em qualquer momento da nossa vida. Mas bendito aquele que se achar fiel na adversidade. Bendito aquele que for achado fiel no momento difícil. Como vimos na vida tanto de Abraão quanto de Daniel. Para concluir, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 12 e 13, a palavra de Deus alerta que aqueles que são fiéis, versículo 12, que perseveram, reinarão com Ele. Se nós o negarmos, por falta de fidelidade, por sua vez Ele nos negará. Mas o versículo 3 é muito importante. O versículo 13 de 2 Timóteo 2 é muito importante. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E esse versículo aqui tem uma condicional nele que deve nos assustar. Eu infiel, meu Deus fiel. Passa várias coisas na minha mente, na sua, talvez. Então Ele será misericordioso. Então Ele será bondoso. Sim, Ele será, porque Ele é fiel. Mas por Ele ser fiel, Ele também será justo. Ele será justo. Você entendeu o que eu quis dizer? Ele vai fazer o que tem que ser feito com o infiel. Ele não vai mudar. Claro que Ele tem prazer, tem o desejo de nos resgatar, de trabalhar na vida do infiel, de trazer o infiel de volta a uma vida de fidelidade. Mas Ele permanece fiel. Então Ele é fiel à sua palavra. Eu quero muito, Pastor Márcio, quero muito, Senhor, essa palavra na minha vida, de que Deus tem grandes coisas para a minha vida. Então seja fiel, porque o versículo 11 fala que fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Deus, Ele não mudará em nada. Ele é fiel o tempo todo. Por isso, é a nossa mudança quanto à fidelidade, é a nossa instabilidade, os altos e baixos que a gente tem com relação à nossa fidelidade, que precisa ser tratada. Aliás, as nossas atitudes refletem o que nós temos no interior. A fidelidade, igreja, ela é essencial, pois lá no último livro da Bíblia se declara o seguinte, Apocalipse 2:10: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte está com crase. Não é só a morte, até a morte chegar. Não, é ser fiel mesmo que eu tenha que morrer, por amor a Ele. Feche seus olhos. Eu não vou perguntar agora, quem está preparado? Eu quero que você faça uma análise, porque eu fiz a minha, de 40 anos de conversão, de 40 anos de batismo, porque eu me converti no início de 84. Eu me lembro da mensagem do meu pastor, naquela época o pastor Elias, da PIB de Jales. Eu lembro da pregação. Eu lembro que ele ainda disse, não vem à frente, mas conversa comigo depois do culto. E ele estava lá na cantina da igreja e eu cheguei e falei, pastor, hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Porque eu entendi que não bastava eu ser filho do irmão Ângelo e da irmã Maria, e o meu pai na época era o líder da igreja. O pastor Elias inclusive era um pastor interino, ele não era o pastor da igreja. Quem cuidava 90% das ações, das atividades da igreja era o meu pai. Mas eu não podia me sentir convertido porque o meu pai era. E eu entendi essa palavra que foi dada naquela noite e eu entreguei a minha vida a Jesus.
para ter a minha experiência pessoal com Ele. E ali começou uma caminhada de fé, uma nova vida em Cristo. Alguns meses depois, 3, 4 meses depois da conversão, foi o meu batismo. E eu fiquei estarrecido hoje em pensar que falta muito para fazer. Mas eu pedi ao Senhor, me dê vida então, Senhor. Porque eu quero recuperar o tempo perdido. Eu não estou com demagogia aqui, irmãos. Nem com falsa modéstia. Ah, o pastor Márcio está falando isso. Não, eu estou falando porque eu fiquei incomodado com a minha fidelidade a Deus. Não estou fazendo nada de errado, viu? Para que alguém, faz um recortezinho aí. Não estou fazendo nada de errado. Mas eu quero fazer mais para o Senhor porque está faltando. E você vai encontrar aí no teu coração agora. Porque é o Espírito Santo que vai trabalhar. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar sobre o que você precisa mudar. Quanto à fidelidade de Deus, nós não precisamos mudar nada, porque Ele é imutável. Ele será sempre Deus. Ele será sempre Deus. Mas eu quero começar perguntando se alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Porque quanto a esse, a palavra diz que ele está ainda caminhando na contramão da vontade de Deus. Amado por Deus, sim. Recebe as misericórdias de Deus, no sentido da palavra que o sol nasce para todos, para os bons, para os maus, que a chuva vem sobre o bom, sobre o mal. Sim, ele recebe. Mas Deus quer nessa noite uma aliança com você de pai para filho. E para você se tornar filho de Deus, é por intermédio de Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você precisa entregar a tua vida ao Senhor. Se tem alguém que ainda não está caminhando no caminho da fidelidade, porque falta isto, aliás, falta tudo, Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você, clamando ao Senhor pela sua entrega de vida. Há alguém nessa situação que deseja entregar a sua vida a Jesus? Só levante uma de suas mãos. Amém. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? A palavra de Deus diz assim: quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Obrigado, Senhor, por quem nessa noite abriu o coração para Ti. Obrigado, Senhor, por aqueles que, embora eu não vá perguntar, mas que hoje está saindo daqui com um novo propósito em seu coração, de ser mais fiel ao Senhor, porque o Teu Espírito já mostrou. Muda essa área, muda essa ação, muda essa fala, muda esse pensamento. Porque às vezes nós imaginamos que os nossos pensamentos não trazem prejuízos. Eu quero então, ó Deus, clamar agora, para que todos os Teus servos e servas aqui presentes, ó Pai, possam desfrutar mais da Tua fidelidade, porque o Senhor não muda, a partir da fidelidade que nós vamos entregar ao Senhor a partir de hoje. Se alguém fraco, fortaleça em nome de Jesus. Se alguém que estava pensando em desistir, levanta nessa noite. Se alguém que já não lutava mais contra o pecado, não será preciso ser envergonhado. O Senhor hoje está mudando esse coração, para que ele ande em fidelidade com o Senhor, em nome de Jesus.